escola sabatina é um privilégio. Quem não participa, venha, porque é muito bom. E a gente aprende bastante. Me convidaram para trazer a palavra. E eu digo que é um privilégio e é muito grande estar aqui no púlpito, porque a gente se prepara, mas eu peço a Deus que Ele me use para que eu possa falar aquilo que Ele quer. Então, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte assim como você está. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Obrigado pelas pessoas que tu trouxestes nesta noite. Obrigada, Senhor, porque sabemos que temos um Deus vivo, que nos ouve e que atende os nossos pedidos. No teu tempo, claro, Senhor. E neste momento eu te peço que eu desapareça e que tu possas, a tua palavra, Senhor Deus, possa ser clara, Senhor, para as pessoas que estão ouvindo. E que verdadeiramente, Senhor Deus, guardemos em nossa mente a verdade da tua palavra. Que possamos aprender cada vez mais sempre contigo. Te agradeço, Senhor, por estar aqui e pelos meus irmãos que estiveram no visitante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria que você dissesse uma boa noite para a pessoa que está ao seu lado com um abraço. Então veja aí você, eu também vou abraçar o filho, vou ver quem é que eu vou abraçar. Tudo que foi. Irmãos, vocês sabem o que aconteceu agora? Nós liberamos um hormônio chamado ocitocina. Alguém sabe me dizer que hormônio é esse? Hormônio do Luma. Vocês têm a chance de falar agora. Ninguém sabe? Alegria. Não. É o mesmo hormônio que as mães, quando ganham os seus bebês, dentro do leite, né, para poder amamentar o bebê. É o hormônio, dizem, né, do bem-estar, mas ele é conhecido como hormônio do amor, a ocitocina. O que vocês estão, o que nós, né, fizemos agora, então, o nosso cérebro ele liberou esse hormônio pelo abraço ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Nós estamos aqui hoje porque nós amamos primeiro a quem? A quem nós amamos primeiro? A Deus. E depois? Não. A nós mesmos. A mim mesmo. Eu não sei se vocês, né, quem não andou nunca de avião, quando você entra na aeronave, você ouve algumas coisas, como por exemplo, alguns recadinhos aí para que tem a função de recados sobre a segurança, né, dentro do voo. E uma desses recados diz assim, ó: em caso de uma inesperada despressurização, máscaras vão cair do teto automaticamente.
ajuste a máscara e respire livremente. E auxilie, então, crianças e pessoas com deficiência. E o que é que estas instruções estão me dizendo? O que elas estão dizendo? Isso, primeiro eu, depois o meu próximo. Bom, nós, ao abraçarmos as pessoas aqui, né, já produzimos a ocitocina. Mas é preciso falar de uma palavrinha chamada amor próprio, porque ela é muito fundamental na vida das pessoas, na sua vida, na minha vida. Então, você amar em primeiro lugar a você mesmo, porque você precisa entender que você está aqui, nesta terra, para resolver algumas tarefas, para cumprir algumas coisas aqui neste mundo. E quando você se ama, você se cuida, certo? Muito bem. Então é sobre esse cuidado o tema da minha mensagem. Então eu pergunto para a igreja: você tem cuidado de você mesmo? Você tem cuidado do seu corpo? O tema da minha mensagem é: qual é o seu estilo de vida? A gente ouve muito isso, né? Ah, o estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. No mundo secular e dentro da igreja também. Todos temos um estilo de vida. Então, falando sobre saúde, existe uma definição da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, sobre o que é definir, né, a definição do que é saúde. Só que não é bem essa definição, ela é muito vaga. Ela diz que é um estado de completo bem-estar social, mental e físico, né? Físico, mental e social. Mas a definição que eu quero falar para os irmãos hoje, nesta noite, é a definição de saúde que Deus tem para nós. Para mim e para você. Deus nos criou, irmãos, imagem e semelhança dele. E existem 4 áreas específicas na nossa vida que Deus atentou para isso, que são então a saúde física, a saúde mental, a saúde social e a saúde espiritual. Então, vamos entender o que é saúde física. A saúde física nada mais é do que o meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas diárias. E essas escolhas que eu faço diariamente, elas vão afetar o funcionamento do meu corpo. Seja para o bem ou seja para o mal. Muito bem. Saúde física. Agora, saúde mental. O que seria saúde mental ou emocional? A saúde mental seria o relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções, que vão me levar às minhas ações, aos meus comportamentos. E eles vão formar os meus hábitos e que vão determinar lá na frente o meu caráter, que é a única coisa que eu vou levar para o céu. Muito bem, já sabemos então que a saúde mental é então os pensamentos, as emoções. E a saúde social? O que seria a saúde social? É o meu relacionamento com o meu próximo. Depois nós temos então a saúde espiritual, que é o relacionamento com
Relacionamento. Comigo, os meus pensamentos, as minhas emoções, com o meu próximo e com o Senhor, com Deus. Já sabemos o que é saúde. Muito bem. Então, esse cuidado, eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Será que eu sei quem eu sou? Quem eu sou, afinal? Quem eu sou? Quem você é? Você sabe quem você é? Pense um pouco comigo nessa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. É no capítulo 1 e o verso é o 25. Assim como você está, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta e eu te peço que os teus anjos, o teu Santo Espírito esteja aqui conosco. Abençoa a tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos acharam? O que diz o verso 25? E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Eu acredito que em todas as Bíblias seja o mesmo, né? Que diz, e viu Deus que isso era bom. Muito bem. Se nós formos analisar o verbo, viu Deus que isso era bom. Viu, aula de português agora. O que seria o viu? Seria a conjugação do verbo ver, né? Seria passado. Foi visto, né? Então, viu. Deus viu que era bom. Aqui nós podemos perceber, irmãos, que a obra, ela foi feita. Ela está pronta, ela foi concluída. Que obra que foi concluída aqui? O que foi concluído aqui, nesse verso 25? O reino animal. Muito bem. Então, irmãos, nós sabemos que às vezes as pessoas perguntam, né? Nós somos o quê? Animais racionais. Mas nós, crentes em Jesus, nós sabemos que nós não somos animais. Então você, irmão, não é um animal racional. Então nós já sabemos o que nós não somos, animais. Vamos ler o verso 26 agora. O 26 diz, também disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, façamos. Esse verbo é o quê? Presente, passado? Ele é presente, vocês concordam, né? Mas ele é um presente indicativo, porque ele diz, façamos, mas não é que vai realizar naquele momento. Ou seja, ele é uma obra, assim, quando nós lemos ali, façamos,
nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eles estão planejando algo que seria feito não exatamente naquele momento, mas é presente. Ou seja, nós vamos fazer uma obra-prima, uma obra da criação, em 6 dias. E aqui eu coloquei assim algumas características, né? 3 características. A primeira, a nossa imagem e semelhança. O que diz ali, né? Somos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Depois diz, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós sabemos que nós somos administradores, né, irmãos? Uma palavra que é bem conhecida da gente, mordomos, não é? Mordomos, somos mordomos. E a outra característica seriam os 2 sexos. Porque, se nós lermos agora o verso 27, diz ali, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, fomos criados, homem e mulher, 2 sexos apenas. Não existe nenhum terceiro, não existe outro gênero. E fomos criados à imagem e semelhança de Deus com a finalidade da reprodução, que foi o que Deus deixou aqui para nós, né? O homem e a mulher. Pudesse reproduzir. Irmãos, vocês percebem que nós fomos rebaixados de nível? A partir do momento que alguém diz, vocês são animais racionais. Não, nós já sabemos que nós não somos animais. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. Então, precisamos ter clareza. E essa ideia maligna de que somos animais racionais veio de quem? Nós sabemos de quem, né? Do inimigo. Então, quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Você não pode ter dúvida. Não, você não é um animal, você não é um animal racional, você é um filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E vocês sabem, irmãos, que existem 2 teorias, né? A primeira teoria é a teoria da criação, que é a qual nós acreditamos. E temos também a teoria da evolução. E quando essa teoria ela foi criada, 2 coisas aconteceram. A primeira foi que o homem ele foi rebaixado, então, à condição de animal racional. Eu estava dizendo agora, né? Nós não somos, mas a condição dentro dessa teoria, o homem foi rebaixado a uma condição de animal racional. E a segunda é que se sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, que me criou. Quando eu vou lá para Daniel, quando Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor teve um sonho com a estátua, os irmãos, não precisa abrir, mas quando ele teve esse sonho, partes da estátua representavam alguns reinos. E ali a gente encontra algumas coisas bem comuns. Como, por exemplo, eles adoravam a deuses pagãos. E a face deles qual era? Era de um animal. Era de um animal. Só que aí aconteceu uma coisa pior ainda do homem ser rebaixado. Deus, ele foi rebaixado numa condição de um Deus pagão, onde tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, muito menos que pode salvar. Essa foi a condição. Que coisa horrível, né? E as pessoas, elas adoravam esses deuses pagãos nessa época. Deus, irmãos, ele nos deu a capacidade que ele não deu a nenhuma outra criatura, que é a nossa cognição, pensar, o nosso pensamento. E com a nossa razão, porque é a razão que vai permitir que você possa estudar, que você possa analisar, e que você, lá na frente, você avalie a situação e você, então, toma uma decisão. Deus permitiu isso, Deus nos capacitou para isso.
de fazermos as escolhas, né? Tomarmos uma decisão, fazermos escolhas. E através desta razão é como nós podemos nos relacionar com Deus. Então, quando eu disse que a saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo, aqui eu estou dizendo o quê? Que através dessa razão que Deus me deu, eu vou poder ter um relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia agora em Romanos 12, 1 e 2. É um verso que os irmãos conhecem, eu sei que vocês conhecem, Romanos 2. Olha só o que diz, irmãos, eu vou ler. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de razão. Então eu preciso estar com a minha razão para ouvir a palavra, os meus pensamentos e entender o que Deus está falando para nós. Então a capacidade da razão ela foi dada com que propósito? Para que nós possamos cultuar a Deus. Esse foi o propósito. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E isso precisa ser reservado, irmão, preservado, precisa ser preservado. O verso 2, olha só o que diz o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, o que seria se amoldar? Não vos amoldeis, não andem, né? Eu não posso, irmãos, usar o mundo como modelo. O mundo não é o meu modelo. Mas no que exatamente? No que eu visto? No que eu leio? No que eu assisto? No que eu como? No que eu ouço? No que eu falo? Agora, irmãos, o que é que eu preciso fazer para transformar a minha mente? O que é que eu preciso fazer? O entendimento. Algumas coisas. Vamos a elas. Os irmãos sabem como foi a conversão de Saulo. Acredito que a maioria saiba. Como é que foi a conversão de Saulo para Paulo? Saulo era judeu ou era romano? Ele era os dois, isso mesmo, irmão. Ele era os dois. Ele tinha ali a cidadania ali de tanto judia como romana. Mas ele agia como romano, ele falava como romano, ele se vestia. Ele era um legítimo romano. E ele era um funcionário exímio. Fazia tudo certo. Era um funcionário exemplar. E aqui eu vou usar uma frase que eu ouvi uma vez o pregador dizer, que é a seguinte: esta frase ela vai representar esse momento da vida de Saulo. A frase é: faço bem feito
o que é errado. Puxa, faço bem feito o que é errado. Só que esta frase, ela também representa a nossa vida antes da conversão. Porque você andava, tinha sua vida, não é? E você procurava andar de uma maneira digna. Não é verdade? Mas aí você conheceu a Jesus. E o que aconteceu? Nós buscávamos, irmãos, antes de Jesus, de conhecer a Jesus, fazer o que é certo. Mas não era certo. Então a gente fazia bem feito o que era errado. E quando Saulo, ele, estou avançando assim, né? Não é o tema, mas quando Saulo ele foi para Damasco e aconteceu, né? Aquela luz, ele caiu e tal, Deus falou com ele estava indo no caso, para perseguir os cristãos. Saulo ele percebe e ele reconhece que ele estava andando na direção errada. Ele reconhece. Quando eles falam, Saulo, porque ele persegue e tal. E agora, quando ele então reconhece e percebe isso, ele então agora ele precisa iniciar uma nova jornada. Porque antes eu fazia o que achava que era certo, mas não era certo, eu achava, mas não era. Então eu fazia bem feito as coisas, mas essas coisas eram erradas. E o que acontece? Quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela se converte, ela está caminhando, né? Estou caminhando aqui para cá, nessa direção. Por que não é para a direita? Para a esquerda? É conversão. Conversão é sentido contrário, oposto. E para eu andar no sentido oposto, irmãos, é outra vida. Vocês concordam? É uma vida nova. Eu tenho o privilégio de ter a Adriana, que aqui está. Seja muito bem-vinda, irmã. Ela é uma pessoa relativamente nova na fé. Ela se converteu. Então ela agora vai tentar caminhar nessa jornada. Ela está olhando para Deus, né? Ela se virou para o lado de Deus. E agora o que vai acontecer? Ela precisa caminhar com Cristo. E aí eu pergunto, irmãos, é fácil? A jornada não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente tem uma maneira de ser, uma maneira de viver, um estilo de vida também, por que não dizer? Então, a pessoa, ela está olhando, então, e aí ela vê Deus. Só que um pouquinho depois de Deus, o que ela enxerga, no caso? Ela enxerga a cruz. E é para lá que nós temos que ir. Eu e você. Sentido para a cruz. E por que não é fácil, irmãos? Porque cada um tem uma bagagem, tem uma história de vida para contar. E aí, nessa caminhada, tem muitas coisas que eu não vou entender, minha cabeça vai ficar confusa, será que é, será que não é? Ah, mas isso aqui pode, mas isso aqui não tem problema, mas está tudo bem. E você vai indo. Por que nós estamos na igreja? Porque a igreja, a igreja de Deus, ela vai nos auxiliar nessa caminhada. Quando você vem à escola sabatina, por exemplo, você vem para, primeiro a igreja, para cultuar a Deus, claro, mas você vem para confraternizar com os irmãos, compartilhar com os irmãos a palavra que você estudou durante a semana. Nem sempre a gente às vezes consegue. Não é verdade? Temos aí nossos alunos que a gente sabe disso. Nem sempre. Mas as pessoas têm ali o guia, elas, puxa, tal assunto essa semana, esse dia, tal coisa. E é uma forma de trazer o guia, de te levar para a palavra
E aí eu pergunto para os irmãos o seguinte: eu, de repente, vou precisar de uma boa motivação para seguir, né? Que não vai ser fácil, já sei. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo, capítulo 10, verso 31. É um texto que vocês também conhecem. E aí, irmãos, eu queria dizer uma coisa. Eu dei o exemplo ali da nossa aluna, a Adriana, né? Então ela estava caminhando para cá e ela se converteu e voltou para cá, né? Virou para cá ao contrário. E aí, essa jornada para seguir, eu falei, né? Vai ser difícil, né? Tudo bem, mas a caminhada é para onde exatamente? Estou caminhando para... Deus me tocou, eu aceitei a Cristo, mais atrás eu vejo a cruz, eu preciso voltar no caminho onde eu me afastei, digamos. Entendem? Então, Paulo, ele reconhece que ele precisava fazer esse caminho de volta, porque ele reconhece que ele estava fazendo tudo errado, ele fazia o certo achando que era certo, mas fazia errado. E nós também. E para que a gente possa mudar os nossos comportamentos, não é assim, né? Da noite para o dia. Não, eu preciso prestar atenção em algumas coisas. Para que eu vá desenvolvendo, então, um estilo de vida. Aí eu pergunto para os irmãos. Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida saudável? Sim ou não? Sim. Não. Não. Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida cristão, que é bem diferente. Porque vejam, irmão, se eu focar que eu quero ter uma vida saudável, onde é que está o foco? Aonde? No corpo. O foco está onde? Na saúde. E se eu digo que o meu estilo de vida, ele vai ser um estilo, pretendo que seja um estilo de vida cristão, onde é que está o foco? Em Cristo. Em Cristo? É muito diferente, né, irmãos? Então vejam bem, a partir do momento que eu digo que eu quero ter, ou eu tenho um estilo de vida saudável, eu foco para a saúde e esqueço o resto. Aí eu pergunto para vocês, mas a saúde ela tem o seu lugar? Dentro da palavra, dentro do que Deus quer para nós? O que vocês acham? Tem. A saúde ela tem o seu lugar. Mas ela faz parte. A saúde ela faz parte, mas ela não é o todo. Lembra que nós somos um corpo? Ellen White diz que a saúde é o braço direito. O braço direito. Não é o corpo. Agora, não é porque é o corpo, que é um braço, que nós não vamos nos atentar a isso. Certo, irmãos? Então, vamos ler aqui o que diz 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, se eu como, se eu invisto, se eu vou ler um livro, se eu vou estudar, tudo tem que ser para a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, como crentes em Jesus,
44, irmãos. Olha o que o verso 44 diz. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então aqui também podemos dizer então que o primeiro seria então glorificar a Deus em tudo, e depois nós vamos ver aqui nesse verso que eu não sei se os irmãos sabem, mas toda lei ela precisa de um autor e ela tem que ter um propósito. No caso aqui, quem é o autor? Quem é o autor? 44, quem é o autor? Eu sou o Senhor nosso Deus. Deus é o autor. E o propósito? Qual era o propósito da lei de saúde, irmãos? Qual era o propósito? Seremos santos. Glorificar a Deus. Não nos contaminarmos ali com nenhum enxame de criaturas, nem contaminados de criaturas para que não ser. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então era não se contaminar. O que é que Daniel fez, irmãos? O que ele disse quando ele foi lá para a Babilônia? Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Foi o que ele falou. Não vou me contaminar. Por quê? Porque nós sabemos que a dieta dele era vegetais, enfim, né? E ele já veio com essa atitude, né? De não se contaminar. Muito bem. Mas aqui no caso, não se contaminar é algo que nós precisamos entender que a saúde, se eu perguntar a vocês, irmãos, a saúde ela salva? Não. Tá, mas se ela não salva, ela serve para quê exatamente? Tem que servir para alguma coisa. Para a gente se santificar. Então veja, a Adriana, eu dou um exemplo da minha dúvida, ela é nova na fé, ela está na caminhada, então ela vai se santificando até a volta de Jesus, certo? Então, a lei da saúde, ela vem não como para salvar, mas para que o cristão, para que nós possamos nos santificar. E a gente vai continuar lendo aqui o verso em Coríntios, para voltar aqui, encerrar. Nós lemos o 31, né? Muito bem, portanto, quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja o que diz o 32, irmãos. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós sabemos que nós precisamos rever coisas que nos fazem mal. Vocês já sabem que o que nos fazem mal, o que nos faz mal, primeiro, atinge o quê? O nosso corpo? A nossa mente, o nosso cérebro. Então, se atinge o nosso cérebro, é muito importante. Então, o que nós precisamos? Entender isso. E o que seria uma pedra de tropeço? Não vamos entrar na questão, mas uma pedra de tropeço seria de repente, me tornar uma pedra de tropeço para alguém porque eu entendo que a mensagem de saúde é uma bênção, realmente eu preciso mudar. Eu já entendi, entendi. Só que eu não posso chegar para a irmã Judete e falar para ela, irmã, ou então para a Adriana, né, que ela é nova na fé, está aprendendo e tal, e falar, irmã, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Estou ou não estou sendo pedra de tropeço? Estou. E não é isso que Deus quer. Nós precisamos ser bênçãos. Ela pode estar errada, a gente fala, entra por um ouvido, sai por outro, ela não está nem aí, tudo bem, mas qual é o nosso papel? Com amor, insistir, olha irmã, tal, não é verdade? Porque
senão nós vamos nos tornar pessoas chatas. Ih, lá vem aquela lá que está com a agonia agora, só falando coisas. Então, veja que Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina e Ele quer que nós tenhamos, então, uma vida, um estilo de vida cristão, olhando para Cristo. Porque senão eu vou focar na saúde, vou ficar na saúde e o resto vai ficar capenga. Não é isso que Deus quer, irmãos. E veja o que diz o 33 aqui, para a gente encerrar. Diz ali: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Gente, é Paulo que está falando aqui, tá? Que ele não era fácil, Paulo não era fácil. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para que, irmãos? Olha que forte isso. Para que sejam salvos. Então, percebem o cuidado que a gente tem que ter? Eu comecei falando no início que a gente precisa ter o cuidado, amor próprio. Primeiro eu amo a Deus primeiro, depois me amo primeiro, me cuido e estendo para o meu próximo. Então, isso, irmãos, essa é a minha mensagem desta noite para todos nós. Precisamos pedir a Deus sabedoria, para que não metamos os pés pelas mãos. Eu estou aqui falando, irmãos, mas só Deus sabe algumas coisas que eu já cometi erradas, somos seres humanos. Mas quando nós pedimos sabedoria para Deus, Ele abre a nossa mente. Então, tem coisas que a gente tem que... Às vezes a gente não gosta de ouvir algumas coisas, mas é necessário ouvir a voz de Deus e reter na nossa mente. Pedir ajuda, né, Senhor? Está difícil. Está difícil. Então, irmãos, resumando. O resumo é o seguinte, irmãos, olha só. Você não pode ter dúvidas. Você é um filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Então você precisa ter o autocuidado com você mesmo. Então, para você amar e amar o teu próximo. E nós vemos ali em Romanos que não existe modelo mundano. Não existe, irmãos. Não adianta, não existe. O nosso modelo é Cristo. Se você procurar a palavra o que é ser cristão, você vai ver que diz ali: ser cristão é ser parecido com Cristo. Ponto. Será que eu estou sendo parecida com Cristo? Às vezes não, irmãos. Às vezes não. E só sendo, então, seguindo o modelo de Cristo, eu vou poder, então, renovar a minha mente. Certo? É fácil, irmãos, não é. Mas nós contamos com a ajuda de quem? De Deus, do nosso Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos. E eu quero fazer uma oração para os irmãos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que precisamos voltar, Senhor, para Ti. Quando não Te conhecíamos, Senhor, hoje Te conhecemos. E sabemos, Senhor, que Tu corres atrás de nós, para que façamos as coisas certas, para que entremos nos eixos. A Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Ajuda-nos, Pai querido, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, para que possamos ver um dia o Senhor. Capacita-nos, Senhor Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento da Tua palavra, ajuda-nos a cada dia, Senhor, por mais difícil que seja, ouvirmos a Tua voz, para que possamos, Senhor, crescer e ajudar os nossos irmãos. E por fim, Senhor, possamos levá-los, Senhor, a muitos que ainda não Te conhecem, a serem salvos por Ti. Esse é o meu pedido, meu desejo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.